Perfeito. Então, agora sim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E aqui eu te ensino como se destacar no mundo corporativo e ser promovido para cargos executivos ganhando salários acima de 20 mil reais. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. Hoje eu vou falar para você os 5 passos que você precisa saber para ser reconhecido dentro da empresa. E afinal, ser reconhecido é tudo que a gente quer. A gente precisa de fato ser reconhecido na empresa para que a gente possa conseguir ser promovido, para que a gente possa desempenhar bem uma função de liderança. Então é fundamental o reconhecimento. E é interessante porque é uma das grandes reclamações que eu recebo. Ó, aqui a Samara está aqui. Olá, boa noite, Samara, seja bem-vinda. Aqui a Karine, boa noite, sejam todas bem-vindas, tá? Hoje, por enquanto, o público feminino dominando. Ah, não, peraí, que aqui está o Bruno Eric aqui entrou, seja muito bem-vindo, Bruno. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, vou te contar os 5 passos para você ser reconhecido. Por quê? Isso é uma das coisas que as pessoas vêm muito falar comigo, né? Elas falam assim, poxa, mas eu faço, eu gero resultado, eu faço tudo que eu posso, mas não sou reconhecido na empresa. O que acontece? Por que eu não sou reconhecido? O que está havendo lá porque eu não recebo a oportunidade que eu gostaria? E hoje aqui a gente vai discutir exatamente isso. A gente vai discutir o porquê que você não recebe a oportunidade, tá? Porque de quem que é a responsabilidade desse reconhecimento? Será que realmente tem que partir da outra pessoa ou será que parte da gente? Então hoje a gente vai discutir exatamente isso, tá? E é justamente quando a gente fala assim, não adianta só ser bom. Verdade, a gente precisa mostrar que é bom, né? Porque muitas vezes a gente é bom, mas a gente não consegue mostrar que é bom e aí não adianta nada, né? Não adianta. A gente fala muito do ser e parecer. Você tem que ter os dois, você tem que ser de fato, porque se você não for, não adianta nada, mas você tem que parecer também. Se você mas ninguém percebe o que você não vai adiantar, a gente não vai conseguir realmente aquilo que a gente almeja, né, na empresa, né? E é uma coisa interessante porque as pessoas vêm aqui, vêm me procurar, né? E elas falam assim, poxa, mas eu não sou reconhecido. E aí tem uma armadilha muito grande nessa frase, é realmente uma armadilha enorme. Por quê? Você tende a achar que o fato de você não ser reconhecido é culpa das outras pessoas, né? É culpa do seu chefe, é culpa dos seus colegas, é culpa da diretoria da empresa. Só que acontece, a questão é que você não é reconhecido por responsabilidade sua, só sua. Essa responsabilidade é de fato sua. Mas aí você vai me perguntar assim, poxa, mas como assim? Eu faço um trabalho excelente, eu faço um trabalho excepcional, eu gero muito resultado e eu não sou promovido. Muitas vezes eu não sou sequer considerado. E aí você está falando que a culpa é minha? Exatamente, você acha que é a culpa dos outros, mas você está cometendo um erro básico. Por quê? Você parte do princípio que o seu comportamento está certo e que os outros têm que mudar o comportamento deles. Para o quê? Para o jeito que você acha certo. E esse é que é o grande problema. É aí que você está cometendo uma falha muito grande. Por quê? Os outros não vão perceber que você está certo baseado no seu ponto de vista. Eles vão enxergar você do ponto de vista deles. E se do ponto de vista deles, e essas são as pessoas que definem quem vai ser promovido, se do ponto de vista deles você não está demonstrando que tem habilidades que façam com que você seja promovido, o que vai acontecer é que você não vai ser promovido. Não tem, por mais que você ache que você está certo. E o que acontece é o seguinte: o que você quer? Você quer que as outras pessoas mudem o comportamento para reconhecer a forma como você acha que é a mais correta, que você está usando de comportamento. E aí, eu tenho uma má notícia para você: você não vai mudar o comportamento de ninguém. E é interessante porque eu recebo muitas vezes alunos com essa expectativa, alunos que chegam para mim com a expectativa de mudar o comportamento dos outros, com a expectativa de que eles vão aprender alguma coisa que vai fazer com que os outros mudem o comportamento. E o que acontece? Isso não vai acontecer. O problema, a questão aí, é que só tem uma pessoa que pode mudar o seu comportamento, que é você mesmo. E aí só tem uma pessoa
que pode mudar o comportamento do outro, que é ele mesmo. Não tem jeito. E aí alguém me pergunta assim, sempre uma pergunta que surge, então você está dizendo que o processo de feedback não funciona? Não, o processo de feedback funciona e funciona muito. Eu usei demais esse processo, seja dando feedback, seja recebendo feedback. Ele é um processo importantíssimo para você crescer na carreira, para você evoluir. Na verdade, ele é um dos processos mais básicos de um líder. Então, se você está almejando um cargo de liderança, você precisa utilizar o feedback. E aí gera uma confusão, porque peraí, você acabou de falar que ninguém muda o meu comportamento, só eu mesmo. Que ninguém vai mudar o comportamento do outro, só ele mesmo. Então, para que dar feedback? O que acontece? O processo do feedback consiste em você mostrar para o outro os comportamentos que você acredita que ele deveria mudar e por quê. Isso é fundamental, né? Então, a gente poderia ficar aqui uma live inteira falando de feedback, não é o nosso objetivo hoje. Mas, basicamente, o que você faz no feedback? Você mostra para outra pessoa os comportamentos que, de acordo com a sua opinião, ele deveria mudar e você tem que mostrar o porquê. Se você não mostra o porquê ele deveria mudar, aí não vai adiantar nada. Não tem jeito, ele não vai mudar, né? Porque se a gente não sabe por que tem que mudar, para que a gente vai mudar? A gente não muda. Só que o que acontece? Num processo de feedback, o outro escuta. Ele escuta aquilo que você está falando, mas não significa que ele vai mudar. Essa é que é a questão. Você mesmo, você recebe um feedback de alguém, não significa necessariamente que você vai mudar. A decisão de considerar aquilo que o outro disse e usar isso para mudar o próprio comportamento, ela é de cada um. Então você vai escutar o feedback que está sendo dado para você, você vai fazer uma análise, isso é muito importante, você vai fazer uma análise bastante criteriosa desse feedback e você vai decidir se vale a pena mudar o seu comportamento ou não. Mas no final das contas, de quem que é a decisão? É sua. Então, o processo de feedback é extremamente importante. O processo de feedback ele faz com que a gente receba, de fato, informações extremamente importantes sobre o nosso comportamento. Agora, o que acontece? A decisão de mudar ou não é só sua. Da mesma forma, quando você fala do comportamento de outra pessoa, você pode até dar o feedback para ela. Agora, a decisão de mudar de fato, analisar aquele feedback, entender que aquilo está sendo um feedback construtivo e fazer a mudança é sempre do outro. Não tem jeito. Muitas vezes, você pode até inspirar o outro a mudar de atitude. Isso acontece muito com quem já é líder. Ora, se eu tenho um líder, eu respeito esse líder. A forma como ele lidera é uma forma que me agrada, é uma forma que faz muita diferença para mim. Por quê? Porque eu entendo que aquela é a melhor forma. Então, esse líder passa a ser uma referência. Quando ele me fala alguma coisa, quando ele me dá o feedback, como eu respeito muito ele, eu tendo a ouvir mais do que se eu receber o feedback de uma pessoa que eu não tenha nenhuma conexão, com que eu realmente não respeite tanto a opinião. Então aí faz a diferença. Você pode sim, como líder, inspirar as outras pessoas a mudar de atitude, mas primeiro é você, você vai servir de exemplo. Você então, com a sua atitude positiva e ganhando o respeito de outra pessoa, vai ficar muito mais fácil de você, de fato, inspirar outra pessoa a mudar de atitude. Mas, no final das contas, a mudança em si só depende da outra pessoa. Não tem jeito, isso é uma questão básica. Tem até um caso que aconteceu comigo, eu lembrei agora de um caso bem interessante nesse sentido. A gente contratou uma pessoa, eu contratei uma pessoa para a minha área na época, e era uma pessoa assim, nas entrevistas que a gente fez, da experiência, das referências que a gente buscou, referências são sempre importantes. Então, das referências que a gente buscou, era uma pessoa extremamente qualificada, extremamente adequada para aquela função que eu precisava. Então, foi uma contratação que já logo no início falamos, bom, contratamos, certo. Aí o que aconteceu? A pessoa começou a trabalhar e ela começou a demonstrar determinados comportamentos que não estavam alinhados com aquilo que a empresa esperava, com o que ia gerar melhor resultado, aquilo que eu esperava enquanto líder. E a gente começou a discutir isso e eu comecei a dar esse feedback para ele. Você olha, isso aqui, cara, não é bem assim, vamos fazer assim, que isso daqui é melhor, pensa aí, vê como é que você quer fazer. A decisão é sempre dele, então a gente vai dando esses inputs. O que aconteceu? Ele não mudou. Tá? Ele começou a repetir um comportamento que não era aceitável na empresa. E aí
A situação era um pouco mais grave do que só um comportamento inocente, que não tinha impacto nenhum. Existiam algumas regras ali dentro da empresa que estavam sendo violadas em função daquele comportamento. E eu dando feedback e ele não mudava, ou seja, ele não aceitou aquele feedback. Ele recebeu o feedback, mas o comportamento dele permaneceu. Ele entendeu que ele não precisava mudar o comportamento. E aí o que aconteceu? Foi a primeira vez na minha carreira que uma pessoa foi contratada e demitida dentro do período de experiência. Não passou do período de experiência. Foi a primeira vez que isso aconteceu na minha carreira. Mas por quê? Porque ele se recusava a aceitar a forma como a empresa trabalhava. E aí é uma questão de uma combinação de valores. Muito possivelmente, os valores que ele tinha não batiam com os valores da empresa. E aí, nesse caso, realmente não dá para seguir adiante. A gente tem que encarar que o relacionamento funcionar. A empresa tem que beneficiar as duas partes. E se os valores não coincidem, fica muito difícil. Então, o que acontece? Para você, entendendo toda essa situação, entendendo que a gente só muda o nosso comportamento, não muda de mais ninguém, você precisa realmente interiorizar isso. Por quê? Se o seu foco for mudar o que a outra pessoa, o seu chefe e tal, e você, na verdade, a gente está buscando o que aqui? A gente está buscando ser reconhecido. Mas se para você ser reconhecido, você acha que o outro tem que mudar o comportamento dele, porque ele tem que entender o que você faz, da forma como você faz, ele tem que pensar, ele tem que agir dessa ou daquela forma, você vai viver infeliz, você vai viver frustrado, porque você quer mudar um comportamento e isso não é possível. E à medida que você quer fazer alguma coisa, você vê que aquilo não traz resultado, que aquilo não dá fruto, você começa a ficar frustrado, você vai viver infeliz. Então, o teu foco tem que ser em mudar o seu comportamento. Isso era o que eu queria fazer para a gente entender, para a gente começar a criar base para o que a gente vai falar agora, que é falta de reconhecimento, certo? Com essa base criada, com o teu entendimento de que a única pessoa que você vai mudar o comportamento é você mesmo, vamos voltar para a questão de falta de reconhecimento. Né? O que acontece? Você espera ser reconhecido com base no que você acha que é importante. Vou dar um exemplo aqui, os seus resultados. Isso é muito comum, tá? Muita gente acredita que vai ser reconhecida com base nos seus resultados. Eu imagino que você está pensando assim, pô, mas não é justamente isso que eu vou ser reconhecido? Mas vamos lá, vamos entender o seguinte, o que é reconhecimento para você? Bom, reconhecimento para você é uma promoção. O que você está buscando? Você está buscando crescer na carreira, você está buscando um cargo de liderança, um cargo mais alto. Então, reconhecimento para você é promoção. Então, você vai ser reconhecido à medida que você for promovido. Esse é o reconhecimento que você está buscando. Só que você quer que os outros tenham a mesma visão que você. Então, você entendeu que para você ter o reconhecimento, ou seja, para você ser promovido, você precisa gerar resultado. E você entende que o outro tem que ter essa mesma visão, ou seja, se você gerar resultado, é tão óbvio para você que você vai ser reconhecido e promovido, que tem que ser óbvio para o outro. E as coisas não funcionam assim. Pode até acontecer em alguns casos, né? Pode ser que você vai gerando resultado, outra pessoa entenda isso e acaba te promovendo. Mas na maioria dos casos isso não acontece. Se você realmente quer se destacar, e para ser reconhecido você precisa se destacar, não tem jeito. Você tem que mudar o seu comportamento para que o outro entenda que você merece ser promovido, mas sob o ponto de vista dele, não sob o ponto de vista seu. Percebe como eu estou mudando aqui o foco? Então você precisa, de fato, fazer com que o outro note que você realmente merece uma promoção, só que sob o ponto de vista dele. Essa que é a questão. Então aqui, ó, a Karine falando assim, meu chefe precisa notar que eu faço um trabalho bem feito. A questão é que a tua responsabilidade é essa. Não é o seu chefe que precisa notar que você faz um bom trabalho. Na verdade, você precisa mostrar para ele que você faz um bom trabalho. Agora, o que adianta você mostrar isso sob o seu ponto de vista? Não, eu fiz isso e eu acho que isso é um bom trabalho. Só que ele, quando olha isso, ele acha que isso não é um bom trabalho, que isso é talvez a sua obrigação. Esse é o ponto de vista dele. Enquanto você não entender que ele só vai reconhecer que você está fazendo um bom trabalho se você mostrar isso sob o ponto de vista dele, ou seja, sobre o que ele acha que é um bom trabalho, você vai
vai ficar com essa frustração. Você vai achar que seu chefe não nota que você fez um bom trabalho, mas a responsabilidade é sua, porque você entende que um bom trabalho sob o seu ponto de vista, mas não está mostrando isso sob o ponto de vista dele. O que é um bom trabalho para ele? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Quando você conseguir responder o que é um bom trabalho para ele, você vai mostrar, e às vezes você não precisa fazer nada diferente. Aquilo que você está fazendo está certo, só que a forma como você está mostrando está errado. Então, à medida que você pergunta para ele, tá bom, o que é um bom trabalho? Pergunta para ele, não, você entende. O que é um bom trabalho para ele? Um bom trabalho para ele é isso aqui. Como eu vou mostrar o que eu estou fazendo? Mostrando que eu fiz exatamente o que ele queria. Esse é fazer as coisas sob o ponto de vista dele. Nesse momento, você vai ser reconhecida, não resta dúvida, tá? E o que acontece? Quando você não faz isso, você está querendo que ele reconheça o trabalho bom que você está fazendo sob o seu ponto de vista. Ou seja, você acha que é um bom trabalho. E talvez até seja, mas a forma como você está mostrando é que não é a correta. E o que acontece? Enquanto você insistir nisso, ele não vai reconhecer, porque ele só vê as coisas sob o ponto de vista dele. Todos nós somos assim. Então, o que acontece? Quando a pessoa insiste muito em que ela mostra as coisas de uma forma e acha que os outros têm que reconhecer daquela forma que ela está mostrando, elas acabam ficando estagnadas. Isso é uma causa de estagnação, tá? Porque a pessoa fica guardando uma oportunidade que nunca vem. As pessoas não mudam isso, né? E se você faz isso, você não muda o seu próprio comportamento e você espera que os outros percebam isso de uma forma diferente, ou seja, você espera a oportunidade chegar. E não é assim. Se você não criar o ambiente para a oportunidade chegar, ela não vai chegar. Então, não é a oportunidade que chega até você, é você que cria o ambiente para a oportunidade chegar, ou seja, você faz a oportunidade. Quando eu falo você faz a oportunidade, eu mostro que você cria, você semeia o campo para que a oportunidade nasça, vamos dizer assim, que ela surja. E não tem jeito. Se você ficar esperando, não vai acontecer. Não tem jeito. E isso só vai mudar a partir do momento em que você, de fato, mudar o seu comportamento, que você mudar a sua atitude. E aí, eu tenho uma boa notícia. Se eu dei uma má notícia, agora eu vou compensar com uma boa notícia. Mudar o seu comportamento só depende de você. Exclusivamente de você. Isso é maravilhoso. Por quê? Ora, se eu quero uma coisa diferente, eu quero uma promoção e eu não estou sendo reconhecido, a tal da oportunidade não chega. E eu preciso que ela chegue, eu preciso começar a mudar alguma coisa para que de fato eu consiga produzir um ambiente onde seja favorável para essa oportunidade. E isso só depende de você. Se só depende de você, fica mais fácil. Mas como que você vai fazer isso? E aqui a gente vai recorrer a um recurso da psicologia chamado chá. Chá é igual a bebida, né? Mas na verdade é um acrônimo. O que quer dizer chá? Bom, em primeiro lugar, eu diria o seguinte, tá? Eu até costumo brincar com os meus alunos que eu uso chá, mas eu costumo falar achar, que é melhor, tá? Porque tudo começa com a tua atitude. E chá, na verdade, é conhecimento, habilidade e atitude. Mas eu gosto de colocar uma atitude antes, por isso que eu falo achar, certo? A primeira atitude é você querer fazer. Se você não quiser de fato ser promovido, se você não quiser de fato mudar, isso não vai acontecer. Porque se eu não quero fazer alguma coisa, não importa a quantidade de recursos que eu tenha à minha disposição. Eu simplesmente não vou fazer, porque eu não quero. É simples assim. E você sabe, quando você é obrigado a fazer alguma coisa que você não quer, você não faz bem feito. A questão é você que quer a promoção. Então é você que tem que querer mudar o seu comportamento. Então esse é o primeiro passo, é a atitude. Depois disso, você vai buscar conhecimento, porque a gente não muda comportamentos sem a gente saber o que e por que a gente tem que fazer isso. Isso é conhecimento. Quando a gente busca conhecimento, a gente está buscando saber o que a gente tem que fazer e por que aquilo é importante. Uma vez que você adquiriu o conhecimento necessário, você vai para a habilidade. Lembra? Chá, CH. Você vai para a habilidade. Aí o que acontece? O que é a habilidade? Não adianta nada você ter conhecimento e não usar isso na prática. Ter conhecimento e não utilizar isso na prática é a mesma coisa que não ter conhecimento, né? É completamente desnecessário, vamos falar a verdade. Por quê? Todo conhecimento ele é útil à medida que ele é colocado em prática. Essa é uma preocupação muito grande minha quando eu
trago conteúdo, quando eu faço meu curso, quando eu falo com os meus alunos. Não é conhecimento por conhecimento, isso não ajuda em nada. Tem que ser conhecimento que você coloque em prática. E habilidade é isso, é você identificou lá o conhecimento, você sabe o que, por que fazer, agora você vai colocar em prática, você vai saber o como você vai fazer. Agora, só saber o como fazer também não significa que você vai colocar em prática. O que você precisa para colocar em prática? Atitude de novo. Por quê? Você vai entrar com atitude porque eu aprendi alguma coisa, eu sei o que fazer, eu sei por que fazer, eu sei como fazer, agora eu vou colocar em prática. Se eu sei como, vamos colocar em prática. É aí que faz a grande diferença. Então, por isso que a gente usa o chá. Se você quer mudar o seu comportamento, você vai precisar disso. Primeiro, você vai ter que buscar, você vai ter que querer, né? Parte desse princípio. Se você está aqui me ouvindo hoje, eu estou assumindo que você quer fazer isso, senão você não estaria aqui. Então, você quer. Aí você vai ter que adquirir conhecimentos, vai ter que saber o que fazer, por que fazer. Você vai ter que entender como você vai colocar isso em prática e depois você vai colocar isso em prática e aí vai fazer os testes que você precisa fazer. E aí, o que eu quero falar para vocês hoje? Eu quero mostrar para vocês o conhecimento, ou seja, eu vou trazer para vocês o que e por que fazer e vou trazer um pouco do como você vai fazer isso. A atitude, eu não tenho como fazer por você, certo? Então, a atitude você vai colocar. E como que eu vou fazer isso, né? Eu vou trazer para vocês 5 passos essenciais para você mostrar, para você ser reconhecido na empresa. E esses 5 passos, você seguindo, você vai de fato ser reconhecido, você vai mudar o seu comportamento, as pessoas vão perceber isso diferente em você, e você vai começar a ser reconhecido, isso eu posso te garantir. E muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Então vamos lá. Primeiro passo, você precisa saber o que você quer e por quê. Você precisa ter um propósito. Isso é extremamente importante. Eu falei demais sobre propósito na live que eu fiz na semana passada. Então, se você não assistiu, ali a gente aprofundou bastante o tema. Se você não assistiu, vai lá, ela está salva aí nas minhas redes sociais. Você pode entender melhor como saber o que você quer e por que você quer é importante. E não dá para ser muito genérico, né? Você não pode falar assim, pô, eu quero uma promoção. Não, você tem que saber o que você quer, quando você quer, por que você quer aquilo, isso é extremamente importante, tá? Então, o que você quer? Você quer uma promoção, você quer um cargo de liderança, você quer ser um bom líder, não importa. Você precisa saber o que fazer e por que fazer. E isso é extremamente importante, porque é aquela coisa, né? Que nem se a gente vai sair de carro e a gente não sabe para onde vai, você não vai chegar lá, não tem jeito. Então, para você ser reconhecido, você precisa saber o que você quer. Se você não sabe o que você quer, você começa a mostrar uma série de coisas, desenvolver habilidades que não vão ser úteis para você. Você precisa focar e ter um propósito vai te trazer esse foco. Isso é extremamente importante. O segundo passo é você entender como pensa ou como pensam a pessoa ou as pessoas que podem te dar o que você quer. Então, o que você quer? Você definiu no passo 1. Agora, quem são as pessoas que podem me dar isso? Como elas pensam? Você tem que pensar o seguinte, para você ser promovido, você precisa pensar, agir e se comportar como o cargo pretendido, não como o cargo que você tem hoje. Você já precisa pensar no futuro. Mas só que o futuro a gente faz agora. Não tem jeito. Então, você precisa, a partir de agora, começar a mostrar as habilidades, as atitudes do cargo que você pretende, não do cargo que você ocupa agora, mais operacional. Quando você mostra isso, você vai ganhar uma coisa muito interessante. Por quê? A alta administração da empresa, que é quem faz as promoções, para ela fazer uma promoção, ela tem que entender que você vai gerar mais resultado no cargo que você pretende do que no cargo que você tem hoje. Como que ela vai mostrar isso se ela não como que ela vai chegar a essa conclusão, ela vai perceber isso, se ela não enxerga em você as habilidades que você precisa no cargo de liderança. Então não tem jeito, você precisa mostrar antes essas habilidades para você ser promovido, não é o contrário. Eu vou ser promovido e depois lá eu vou desenvolver as habilidades. Não funciona. Se você pensar assim, você nunca vai ser promovido. Então, o que você tem que pensar assim? Quais são as habilidades que são entendidas pela administração da empresa como imprescindíveis para um cargo que você deseja, o cargo de liderança, o cargo que você deseja? Então, o que acontece?
essas habilidades você tem que mostrar a partir de agora. E não são habilidades operacionais, isso eu posso te garantir, não são habilidades técnicas. São habilidades sociais, comportamentais, emocionais, são as soft skills. Porque o que acontece à medida que a gente cresce dentro da organização, as nossas competências técnicas são menos necessárias, são menos até úteis. Mas à medida que a gente cresce na organização, essas habilidades, as soft skills, elas são muito mais importantes. Elas é que fazem a diferença. Elas é que são responsáveis por eu gerar um resultado que a empresa espera que eu gere no próximo cargo. Então não tem jeito. Agora, não é sobre o seu ponto de vista, é sobre o ponto de vista da alta administração da empresa, o que eles entendem que são habilidades fundamentais. Vamos pensar um pouquinho em como funciona a cabeça da alta administração da empresa. Eu fico confortável de falar isso porque eu estive lá. Eu vi isso, eu analisei muitos casos de promoção e a gente sabe como que a alta administração pensa num caso de promoção. O que acontece? A empresa, e a alta administração da empresa representa a empresa, né? Então, quando eu falo a empresa, né, que é uma entidade pessoa jurídica, na verdade, eu estou falando da alta administração, dos altos executivos, da diretoria da empresa. Então, o que eles querem? Eles querem e precisam de resultados. Por quê? Se eles não tiverem resultado, a empresa quebra. Então, é fundamental que haja resultado. Então, na cabeça deles, como é que funciona? Eles vão te colocar na função onde eles acreditam que você vai gerar mais resultado. É simples assim. Se eles acreditam que você, na função operacional, vai gerar mais resultado, eles vão te deixar lá para sempre. Agora, a partir do momento que eles entendem que você, num cargo de liderança, vai conseguir multiplicar o resultado que você já gera no cargo operacional, eles não são bobos. Eles vão te colocar lá. Por quê? Ora, se eu quero resultado, se eu entendo que você, nessa outra função, vai me gerar mais resultado, onde que eu vou te colocar? Eu vou te colocar nessa função, óbvio. Por quê? Eu vou ter mais resultado, percebe? Agora, a questão é, e a responsabilidade é sua de mostrar que você vai gerar mais resultado, que você vai multiplicar os seus resultados atuais numa posição mais alta que a sua. Então você que tem que mostrar isso, tá? E são seus comportamentos que mostram isso. Por isso que é interessante você já começar a mostrar isso desde a função operacional, para que eles percebam. Então, entendeu? Por isso que o segundo passo é você entender como as pessoas que podem te dar o que você quer pensam. Tá? Então, isso é importante. Nosso terceiro passo é uma autoavaliação honesta. E eu coloco honesta sempre na autoavaliação, porque muitas vezes a gente faz uma autoavaliação nossa, mas a gente quer se enganar, né? A gente quer esconder um pouquinho os problemas, a gente quer esconder um pouquinho os defeitos, onde a gente precisa melhorar, né? Então, não é uma autoavaliação completamente honesta. E você precisa, nesse momento, de uma autoavaliação honesta. Você não pode se enganar nessa hora. Ora, você já sabe onde você quer chegar. Você sabe quais são as habilidades que você precisa para chegar lá. Então, agora é colocar o chá em prática. Lembra que eu falei do chá? Você tem que colocar ele em prática. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar conhecimento, você vai aprender, você vai colocar em prática e vai começar a mudar. Tá? Então, é isso mesmo. Você vai aprender, colocar em prática e mudar o seu comportamento. E aí, o que você vai começar a perceber? O resultado ele vai vir através de pequenos feedbacks. E ele vai aumentando. Vou até contar um caso para vocês de um aluno, que é um caso bem interessante, que começou assim. A gente estava discutindo muito essa questão de mudar de comportamento, tal, mostrando, aprendendo soft skills, tal. E o Bruno conta o seguinte, que ele estava numa reunião e ele chegou lá na reunião e ficou meio sem saída na reunião. A situação ficou muito complicada para ele e tal, e ele não sabia o que fazer naquele momento. E ele lembrou da aula que ele tinha assistido. Ele lembrou da aula que ele tinha assistido e falou assim, olha, ele pensando, né, ele conta, é muito interessante. Ele fala assim, poxa, aquilo que o Alexandre falou é interessante, tal, mas eu não sei se não vai dar certo, tal. Poxa, o que eu vou fazer aqui? Eu estou sem saída, não sei o que eu vou fazer. Eu vou tentar. E aí ele tentou, ele fez aquilo. Quando ele fez aquilo, aquela situação que para ele estava sem saída, de repente abriu. A situação melhorou muito. As pessoas olharam e falaram assim: poxa, isso é legal, que atitude boa, que postura interessante e tal. E aí o que aconteceu?
Em seguida, as pessoas começaram a procurar ele. Ele conta o seguinte, eu vou trazer ele para contar isso para vocês. Mas ele conta o seguinte, ele fala, ó, antes, todo mundo que vinha aqui já ia direto no meu chefe, porque nem falava comigo, já ia resolver direto com o meu chefe. De repente, eles começaram a perceber que falar comigo resolve mais do que ele, começaram a me procurar. E aí vieram falar comigo e a coisa começou. E esses são os pequenos feedbacks que eu falo para você. E aí o que aconteceu? O Bruno, no início desse ano, foi promovido. Percebe como as coisas vão progredindo? A coisa começa com pequenos feedbacks e vai aumentando. Por quê? À medida que a gente muda o comportamento para o comportamento certo, alinhado com aquilo que a gente quer, as pessoas percebem, eles estão todo mundo está ali interagindo com você dentro da empresa o tempo todo. Então as pessoas começam a perceber que você está mudando de comportamento e mudando para um comportamento melhor. E aí o que acontece? Elas começam a perceber isso, aos poucos vai gerando em você a base para que a oportunidade surja, para que você crie a oportunidade e não fique aguardando ela aparecer. O quarto passo que eu quero falar com você é a análise dos erros, do que não deu certo. Por quê? Ora, nem tudo vai dar tão certo quanto você gostaria, isso é normal. Você faz as coisas e as coisas nem sempre, todas as vezes, vão dar certo. O que vai acontecer? Algumas coisas vão dar errado. E aí, a forma como você encara essas falhas, isso é fundamental para você ter sucesso. Isso é extremamente importante. Queria que você entendesse bem aqui o que eu vou falar agora. Então, a forma como você encara as falhas, ela é fundamental para o seu sucesso. Por quê? Vamos imaginar, você mudou um comportamento, não deu muito certo, aí você fala assim, não, pô, você quer saber? Isso não é para mim. E aí você desiste. E eu vou te falar o seguinte: as pessoas que têm sucesso, elas não têm sucesso porque elas têm um talento especial, porque elas são diferenciadas. Elas têm sucesso porque elas não desistem. Isso é um diferencial de mindset nas pessoas de sucesso. Então vamos imaginar que você seja uma pessoa muito tímida, tá? Então você tem a tua timidez e tal, e aí você quer mudar isso. Sim, é possível mudar, né? Essa exposição, ela é uma habilidade, qualquer pessoa pode aprender, por mais tímida que ela seja. Então vamos lá, você é muito tímido, mas você quer se expor mais, você quer se abrir mais, aparecer mais, tal. Isso é possível. Bom, aí o que você faz? Você tenta. Na primeira vez que você tenta, puxa, de repente não deu muito certo, tá? Você tentou se expor, as pessoas não prestaram atenção, tal. Aí você fala o seguinte, puxa, não, cara, sabe o que é? Não adianta, eu sou tímido mesmo, eu nasci assim, isso é um traço da minha personalidade, não tem jeito. Então eu vou ser sempre assim. E aí está o seu erro. Esse é o problema. Não, tá bom, não deu certo da primeira vez, então o que você vai fazer? Você vai pensar, tá bom, por que será que não deu certo? O que será que eu fiz de errado para que não dê certo? Porque a grande diferença está em seguinte, o fracasso, ele é uma situação onde você vai aprender alguma coisa. E aí é o diferencial. Você aprende com aquilo, tenta de novo. Ah, não deu certo de novo, você aprende. Então, a grande questão é, cada nova tentativa tem que ser melhor do que a anterior. Se cada tentativa nova é melhor do que a anterior, você já está tendo sucesso, percebe? Você já está melhorando. Então, é exatamente isso. Então, assim, o que eu podia ter feito diferente? E é exatamente crescer, ter sucesso, é você aprender com o seu erro, é você evoluir dentro disso, é você não desistir, é você continuar tentando, é sempre na próxima fazer melhor. Isso é importante. E o quinto passo, a gente começou até falando sobre isso, a gente começou falando sobre feedback. E o quinto passo é justamente você estar atento a esses feedbacks. Por quê? Os feedbacks são constantes, não tem jeito. E você não precisa esperar uma sessão de feedback normal, né? Aquela sessão, vamos dizer, mais formal de feedback. Esse é um processo mais lento. Você tem que estar atento ao que se fala. Por quê? Feedback são as palavras, as atitudes, até a comunicação não verbal das outras pessoas. Então, pequenas coisas como um movimento de cabeça falando sim, do seu chefe, por exemplo, já é um feedback para você. Então, você fala alguma coisa numa reunião e você vê ele falando assim, isso já é um feedback. E isso é importante, porque os feedbacks positivos, eles reforçam que você está no caminho certo, mas você tem que estar atento. Então, as críticas construtivas, elas te mostram o que e onde você precisa melhorar, o que você tem que fazer para tentar de novo. Então, esses feedbacks são extremamente importantes. Então,
faz uma análise dos feedbacks, né? Você tem que entender se aquilo é uma crítica construtiva. Por quê? As críticas não construtivas são só para te deixar mal. Essas daí você joga fora, não precisa disso. As críticas construtivas são aqueles feedbacks que você, de fato, pode extrair alguma coisa de positivo e pode ser uma pessoa melhor, pode tirar um comportamento, melhorar o seu comportamento. A partir disso, o que você tem que se perguntar é, tá bom, o que eu posso tirar desse feedback? Ok, se você seguir esses 5 passos, você vai começar a se destacar na empresa, você vai começar a mostrar, você não vai mais ter o problema de você falar assim, como eu vou ser reconhecido? Você começa a fazer isso que você vai ser reconhecido seguramente. Ok? Então eu queria abrir para dúvidas aqui. Se vocês têm alguma dúvida, pode colocar aí no chat, seja no Instagram, no YouTube, no Facebook. Coloca a sua dúvida que eu vou responder. Deixa eu só ver se eu não passei nada aqui direto. Eu respondi essa daqui, trabalho bem feito. Deixa eu olhar aqui também no Facebook, no YouTube. Tem uma pergunta aqui do Tássio. Devo contestar feedbacks quando eu não concordo? Você tem que tomar um cuidado aí, Tássio. Porque quando você contesta alguma coisa, você faz a pessoa adotar uma postura defensiva. E não é isso que você quer da pessoa. Você quer que a pessoa te fale com transparência, com sinceridade. Então, você tem que tomar só um cuidado, não é bem contestar. Contestar, você vai pôr a pessoa na defensiva, mas você precisa entender exatamente o que a pessoa está dizendo. Então, você tem que buscar detalhes do feedback. É extremamente importante você ser questionador nesse momento. Está recebendo um feedback? Vamos perguntar o que está acontecendo. Eu quero detalhes. Por quê? Você só vai mudar de comportamento a partir do momento em que você entender exatamente como é o feedback. Né? Se você compreender que aquilo é uma crítica construtiva, você pode até mudar de comportamento se você quiser, mas você precisa entender a fundo aquilo que a pessoa está dizendo. E para isso, você tem que fazer perguntas, né? Você vai fazendo perguntas até você entender. E uma outra coisa interessante no processo de feedback é você pedir evidências, né? Ou seja, casos reais que você demonstrou aquele comportamento do feedback. Extremamente importante você ter evidências. Por quê? As evidências servem para você verificar numa situação real o que você fez e o que a pessoa acha que você deveria fazer. Então, essa discussão é interessante, né? Você tem que ter em mente o seguinte, o feedback, ele só é construtivo se você entender o feedback, né? Porque se você não entendeu, se você não sabe o que fazer com aquele feedback, ele não é positivo. Samara, pode listar os 5 pontos resumidamente? Sim, minha internet caiu, perdi muita coisa. Não tem problema, Samara, a live vai ficar gravada, eu vou deixar ela aí, você pode assistir, mas vamos lá. Vou listar para você sim os feedbacks, os 5 passos. Bom, primeiro é saber o que você quer e por quê. Pense o seguinte, você tem que ter um propósito claro. Se você não souber aonde você quer chegar, você não chega lá. Agora, não adianta só você saber aonde você quer chegar. O saber vai te dar uma orientação, um destino. Você precisa entender como a pessoa ou as pessoas que podem te dar o que você quer pensam. Por quê? Você vai mostrar para a pessoa não sob o seu ponto de vista, você vai mostrar sob o ponto de vista dela. Por melhor que seja o trabalho que você acha que você está fazendo, se a pessoa não entender que aquilo é bom para ela, ela não vai entender como um bom trabalho. Então você tem que entender o seguinte: o que é um bom trabalho para ela? E mostrar isso, mostrar o seu bom trabalho da forma como ela quer ver. O terceiro passo é a autoavaliação honesta. Lembra, sempre honesta, você não pode querer se enganar. E a autoavaliação honesta é você perceber, você já sabe aonde você quer chegar, você já sabe quais habilidades que você precisa desenvolver, porque você já sabe como a pessoa quer que você chegue lá, né? Então, você quer uma promoção, quais são as habilidades que você precisa para o próximo cargo. Então, você tem que fazer uma autoavaliação de, olha, eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu preciso para chegar lá, tá bom. Então, o que eu preciso desenvolver para chegar lá? Não é achar, não, isso aqui eu tenho, não. Você precisa realmente desenvolver conhecimento, habilidades e atitude para fazer com que você chegue lá. Então, você precisa ter um mapa claro. O que eu preciso fazer? Ter um objetivo e não ter um plano para chegar lá, não adianta. Então, esse é justamente o plano que você precisa. O quarto passo, passo extremamente importante, por quê? É a análise dos erros, né, daquilo que não deu certo. Por quê? As coisas nem sempre vão dar exatamente como você gostaria que elas dessem. Então, você precisa analisar isso. O que não deu certo?
E a questão aqui é continuar aprendendo, né? Você não pode desistir nunca. Então, o que você vai fazer? Você vai crescer com o erro. Ah, errei. Analisa onde eu errei, o que eu podia ter feito melhor. Na próxima, faz melhor. Na próxima, faz melhor. Sucesso é você sempre na próxima fazer melhor do que na anterior. E está atento ao quinto passo, né? Está atento aos feedbacks, ou seja, você vai receber feedbacks, não só feedbacks formais, mas feedbacks também mais comuns do dia a dia, são palavras, atitudes, comunicação não verbal, que você precisa de fato estar atento. Então, com isso, você vai chegar lá, vai conseguir mostrar muito melhor o seu trabalho, tá? Então, penso sempre o seguinte, o reconhecimento não vem, então você precisa mudar o seu comportamento e não adianta querer mudar o comportamento dos outros. Por quê? As mudanças só vão acontecer quando você mudar o seu comportamento. E isso, o bom, é que só depende de você. Ficar sentado esperando a oportunidade chegar não é uma boa estratégia. Você precisa criar a oportunidade, ou seja, você vai criar a oportunidade à medida que você cria um ambiente ao seu redor para que a oportunidade surja. Sem isso, não vai ter jeito, não tem como. Ok? Bom, e o que eu quero hoje? Eu quero dar um recado especial para vocês. Olha só. Eu vou fazer um evento em breve, vai começar, tá? É um evento chamado Semana da Carreira Executiva, que vai acontecer entre 21 e 27 de março. É um evento online totalmente gratuito, tá? Mas vai precisar se inscrever. Semana que vem eu vou abrir as inscrições, tá? A partir de sábado começam as inscrições. E nesse evento eu vou te mostrar o caminho para você se destacar no mundo corporativo e ser promovido para cargos executivos ganhando salários acima de 20 mil reais. Então é muito interessante você participar desse evento. Você que me acompanha, eu tenho certeza que esse evento vai te trazer muita coisa. A Samara falando, tem alguma leitura para indicar nesse sentido? Olha, Samara, tem uma leitura muito interessante que trabalha essa questão de comportamento, que trabalha essa questão de mentalidade, que é um livro que chama Mindset. Ele é da Susan Dweck. A Susan Dweck é uma psicóloga americana que estuda Mindset há mais de 30 anos. E nesse livro ela fala muito de como são os diferentes tipos de mentalidade, de atitude, né, que a gente pode tomar. Então eu acho que é uma leitura bem interessante para você, chama Mindset, e deixa eu coloco ele aqui, ó, da Susan Dweck, vou colocar aqui no chat aqui. Então o nome do livro é Mindset e o nome da autora é Susan Dweck. Então, essa é bem interessante aí para comprar. Esse livro é espetacular, né? Esse livro aí é maravilhoso. Então, é uma boa recomendação, tá? Bom, então vamos lá. Estava falando do evento Semana da Carreira Executiva. Fica ligado aí nas minhas redes sociais, que em breve eu vou te dar mais detalhes. Por quê? O evento vai começar com um aquecimento. Esse aquecimento vão ser 10 lives incríveis, vamos trazer muita coisa a partir de segunda-feira da semana que vem. Só fica ligado que eu vou falar ao longo da semana mais sobre esse evento, tá bom? Aí você vai poder se inscrever, é um evento online, gratuito e muito interessante, tá bom? Então é o seguinte, mas antes do evento a gente tem lá as nossas lives, né, de terça e quinta. A próxima live é na quinta-feira, às 19 horas, então não perca, tá? E o que eu queria dizer é o seguinte, essa live vai ficar gravada, vou deixar ela ali. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com isso, você compartilha, tá? É super importante você compartilhar, ter todas as pessoas nessa mesma vibração. Pense o seguinte, e essa é a ajuda que eu quero te pedir. A gente hoje, dentro da empresa, a gente vive algumas situações muito complicadas com os executivos da empresa. Por quê? Tem executivos que têm comportamentos completamente inadequados ou desalinhados com os tempos modernos, né? Você imagina que ainda tem executivo dentro da empresa que grita, certo? Que manda fazer, que usa o seu poder hierárquico para fazer isso. E a gente tem que mudar isso. Isso não traz o melhor resultado, isso traz um desgaste para as pessoas. E se você já passou na mão de um líder assim, você sabe como é que é. E a gente tem que mudar isso. E o meu objetivo, a minha missão é formar os novos executivos desse país. A gente precisa de executivos mais modernos, a gente precisa de executivos que tragam resultados de fato, muito mais, mas adotando um comportamento diferente, adotando uma atitude diferente. Então a gente vai mudar isso
e você vai, eu quero contar com você para que você seja um desses próximos executivos, para fazer as coisas diferentes da coisa que você costuma ver no dia da empresa, para fazer realmente melhor, para fazer diferente. Então, vamos fazer isso. Nós vamos criar juntos a nova geração de executivos desse país. E eu conto com a sua ajuda. Então, compartilha, dá o seu like aí. Isso é importante para me fazer crescer, para a gente fazer isso chegar a muito mais gente. Isso é importante. E eu quero que você seja esse próximo executivo. E na Semana da Carreira Executiva, eu vou falar muito sobre como você pode chegar lá. Ok, pessoal? Então, é o seguinte. Na quinta-feira, a gente se vê de novo também às 19 horas. E na quinta-feira, a gente vai falar aí de uma nova live, onde a gente vai... Eu vou te contar uma coisa que ninguém te conta dentro da empresa sobre a sua promoção. Então, não dá para você perder. Quinta-feira, 19 horas. Eu te vejo lá. Até mais.